Imagine sair para correr numa tarde de janeiro. O sol ainda está no céu. O caminho é movimentado. Você conhece cada pedra daquele percurso. Você fez isso centenas de vezes. Não há nenhum motivo para ter medo. Agora imagine que essa é a última coisa que você faz na vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Aisling Murphy, uma jovem de 23 anos que saiu para correr e nunca mais voltou para casa. Aisling Murphy nasceu e cresceu em Tullamore, uma cidade tranquila no coração da Irlanda, no condado de Offaly. Era filha de Kathleen e Ray Murphy, uma família unida e querida pela comunidade local. Desde pequena, Aisling se destacava por duas paixões: a música tradicional irlandesa e o esporte. Ela tocava flauta e violino com uma habilidade que encantava todos ao redor. Era uma musicista talentosa que se apresentava em festivais e competições pelo país. Mas a música não era sua única paixão. Aisling também jogava camogie, um esporte tradicional irlandês parecido com hóquei, muito popular no país. Ela jogava pelo clube local de Kilcormac e era conhecida por sua dedicação e energia em campo. Com o tempo, Aisling encontrou também na corrida uma forma de se manter ativa e conectada com a natureza. Correr às margens do Canal Grand era uma rotina que ela amava, um momento só seu, de paz e liberdade. Depois de se formar, Aisling realizou o sonho de se tornar professora do ensino fundamental. Ela lecionava para crianças pequenas e era descrita por colegas e pais de alunos como uma professora dedicada, criativa e cheia de amor pelo que fazia. Seus alunos a adoravam. Ela tinha o dom de fazer cada criança se sentir especial e vista. Para quem a conhecia, Aisling era o tipo de pessoa que fazia o mundo melhor só por existir nele. Na vida pessoal, Aisling tinha um namorado chamado Ryan Casey. Os dois eram um casal apaixonado e feliz. Ryan, mais tarde, descreveria Aisling como sua alma gêmea, palavras ditas com lágrimas no velório da jovem que ele tanto amava. A família Murphy era unida e presente. Aisling tinha irmãos que a adoravam e pais que se orgulhavam de tudo que ela havia conquistado. Era uma vida linda, construída com amor e dedicação. No dia 12 de janeiro de 2022, uma quarta-feira, Aisling acordou e foi trabalhar como de costume. Era um dia normal de semana. Depois do trabalho, ela decidiu sair para correr, algo que fazia com frequência. Por volta das 4 da tarde, ela se dirigiu ao caminho às margens do Canal Grand, em Capincourt, uma área movimentada e conhecida pela comunidade local. Ela colocou os fones de ouvido, começou a correr e não imaginou que precisaria se preocupar com nada. Mas naquele mesmo dia, um homem chamado Joseph Puška também estava nas ruas de Tullamore. Puška tinha 31 anos, era natural da Eslováquia e vivia na Irlanda há quase 10 anos. Tinha esposa e 5 filhos. Para quem o conhecia superficialmente, parecia um homem comum, sem ficha criminal na Irlanda, na Eslováquia ou em qualquer outro país do mundo. Mas naquele dia, Puška havia saído de casa com uma faca e tinha um plano sinistro na cabeça. A investigação revelou que nas horas antes do crime, Puška havia seguido várias mulheres pelas ruas de Tullamore. Ele as observava e escolhia como possíveis alvos. A polícia acredita que ele planejava atacar sexualmente uma mulher naquele dia, por razões que nunca serão explicadas. Ele acabou seguindo Aisling até o canal. Ela foi escolhida aleatoriamente. Nunca o havia visto na vida. O que aconteceu nas margens do Canal Grand naquela tarde é perturbador. Puška atacou Aisling com a faca que carregava. Ela lutou, e lutou com tudo que tinha. O DNA encontrado debaixo de suas unhas provaria isso mais tarde no tribunal. Aisling não se rendeu sem reagir. Mas Puška era mais forte. Ele a esfaqueou 11 vezes no pescoço. Aisling Murphy, com apenas 23 anos de idade, morreu ali mesmo, às margens do canal onde tantas vezes havia corrido em paz.
O corpo de Aisling foi encontrado ainda naquela tarde. A notícia se espalhou pela pequena cidade de Tullamore em questão de minutos, e depois pela Irlanda inteira, e depois pelo mundo. O choque foi imediato e devastador. Uma jovem professora, musicista e atleta, assassinada enquanto corria numa tarde comum de janeiro, sem motivo, sem provocação, sem explicação. A Irlanda inteira parou para chorar. Nas horas seguintes, algo extraordinário aconteceu. Vigílias espontâneas foram organizadas em todas as cidades da Irlanda. Em Tullamore, milhares de pessoas foram às ruas com velas acesas para homenagear Aisling. Mas não foi só na Irlanda. Vigílias aconteceram em Londres, Nova York e na Austrália. O presidente da Irlanda e o primeiro-ministro compareceram ao funeral. O príncipe Charles visitou a família pessoalmente para expressar condolências. A polícia irlandesa lançou uma das maiores investigações da história do país. Centenas de câmeras de segurança foram analisadas, imagens de dashcam foram coletadas, testemunhas foram ouvidas. Uma bicicleta abandonada perto do local, uma Falcon Storm com garfos amarelos e verdes, se tornou peça-chave nas primeiras horas. A polícia fez apelos públicos pedindo informações sobre a bicicleta e sobre um homem de agasalho preto. Nas primeiras horas da investigação, um homem foi preso como suspeito, mas ele era inocente. Foi solto e sua inocência foi confirmada. Esse erro gerou pressão enorme sobre a polícia para encontrar o verdadeiro assassino. Enquanto isso, a família de Aisling esperava por respostas. A Irlanda inteira esperava, e o verdadeiro assassino ainda estava solto, mas não por muito tempo. 2 dias após o assassinato, no dia 14 de janeiro, um homem deu entrada no hospital St. James, em Dublin, alegando ter sido esfaqueado por um desconhecido. Seu nome era Joseph Puska. Os policiais perceberam imediatamente que algo não batia. Os ferimentos não eram compatíveis com a história que ele contava. Pareciam causados por arbustos e espinhos, não por uma faca. A história simplesmente não fechava. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Sem pressão e sem que ninguém pedisse, Puska olhou para um policial e disse: "Eu sou a família, 5 filhos. Eu vi uma garota que nunca vi antes. Eu tinha uma faca." Dias depois, através de um intérprete, disse claramente: "Eu fiz isso, eu assassinei, eu sou o assassino." E assinou o documento com a própria mão. Além da confissão, as evidências eram esmagadoras. O DNA encontrado debaixo das unhas de Aisling era de Puska, resultado direto de sua luta por sobreviver. As câmeras mostravam ele seguindo mulheres por Tullamore horas antes do crime. Tudo apontava para ele. A investigação foi descrita pelo chefe de polícia como uma das mais completas já realizadas na história da Irlanda. O julgamento de Puska começou em outubro de 2023, mais de um ano após o crime. Mesmo tendo confessado 2 vezes, ele se declarou inocente perante o tribunal. Seu advogado tentou questionar as evidências, mas o júri tinha diante de si provas irrefutáveis: o DNA, as câmeras, as testemunhas e as próprias palavras do acusado. O país inteiro acompanhou cada detalhe com atenção. Em novembro de 2023, o júri retornou com o veredicto. Puska foi considerado culpado pelo assassinato de Aisling Murphy e sentenciado à prisão perpétua, a pena máxima da lei irlandesa. Do lado de fora do tribunal, o chefe de polícia disse que havia sido um crime monstruoso que chocou a nação. A irmã de Aisling leu uma declaração emocionante elogiando o trabalho da polícia. Mas a história tinha mais um capítulo chocante. Em junho de 2025, a esposa de Puska, seus 2 irmãos e as esposas deles foram julgados e condenados por ocultar informações e destruir evidências para protegê-lo. Todos receberam penas entre 20 e 30 meses de prisão. Uma família inteira que escolheu proteger um assassino em vez de fazer justiça por uma jovem inocente.
O caso de Aisling mudou a Irlanda de maneiras profundas. Gerou um debate nacional sobre a segurança das mulheres em espaços públicos. Políticos e cidadãos foram às ruas com uma mensagem clara: mulheres têm o direito de se sentir seguras. Um memorial permanente foi construído no local do crime. Todo ano, no dia 12 de janeiro, caminhadas são organizadas em sua homenagem em Tullamore e em todo o país. Aisling Murphy tinha 23 anos. Era professora, musicista, atleta, filha, irmã e alma gêmea. Foi assassinada em plena luz do dia por um homem que ela nunca havia visto na vida. Sua morte não fez sentido, nunca fará. Mas sua memória continua viva, nas salas de aula onde ensinou, nas músicas que tocou e nos corações de todos que a amaram. Descanse em paz, Aisling. Esse foi mais um arquivo aberto aqui no Arquivos do Crime. Se esse caso te tocou, deixa o seu like e compartilha com alguém. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum arquivo. Nos vemos no próximo caso.